Marcos 11. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 12. Lerei até o versículo de número 26. Marcos 11, do 12 ao 26. Ouça com fé e esperança a palavra do nosso Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe para entendermos a boa palavra dEle para a nossa vida nessa noite. Amém. O tema do nosso sermão nessa noite é frutificando pela fé. Frutificando pela fé. Sobre isso que eu quero falar nesta noite. O que você diria ou pensaria se chegasse, por exemplo, fosse a uma padaria? Eu estou escutando uma voz que está me incomodando muito. Eu queria saber onde que é e que pudesse parar, por favor. O que você faria se você chegasse em algum lugar, uma padaria, como eu estava dizendo, e lá você fosse informado que não tem pão? Como que você se comportaria diante de uma situação como esta? A padaria, lá tem alguém que trabalha, que é contratado justamente para fazer pão. E aí você chega lá e é informado que não tem pão. Como é que você reagiria diante disso? Ou se você vai ao açougue e chegando lá, o açougueiro diz para você: me desculpa, mas hoje não tem carne. O que você diria ou faria? O que você pensaria disso? Mas o açougue, ele foi projetado, planejado para vender carne, não tem carne. A padaria é para fazer pão, as pessoas recebem somente para cumprir com essa função e não tem aquilo para o que elas deveriam trabalhar e produzir. Isso certamente traria frustração para todos nós. No mínimo, frustração.
porque aquilo que deveria funcionar de uma maneira não está funcionando corretamente. Não está cumprindo com o propósito para o qual existe. É justamente sobre isso que o texto que eu li com vocês fala. Um mundo como esse que nós estamos vivendo está em um desarranjo total e absoluto, que não apenas você corre o risco de chegar numa padaria e não ter pão, chegar na açougue e não ter carne, mas ele deixa de funcionar em muitos outros aspectos da vida também. Talvez no seu trabalho você tenha pessoas que deveriam desenvolver uma função, que são pagas para aquilo, e não fazem. E talvez você, que foi chamado para ser cristão, para ser um discípulo de Jesus, também não está funcionando para aquilo, para o que foi chamado. Nós vivemos em um mundo disfuncional. O pecado trouxe esse desarranjo para a nossa realidade, de tal maneira que algumas estruturas deixam de cumprir o propósito para o qual existem. E é justamente esta realidade que nós encontramos no texto. Aqui, um sistema, ou o sistema religioso, que deveria funcionar para proporcionar esperança para o povo, não apenas de Israel, mas para todas as nações, não estava funcionando dessa maneira. Estava sendo infrutífero. Não estava alcançando o propósito para o qual existia. O templo foi estabelecido e foi criado para que por meio dele, não apenas Israel encontrasse esperança, porque ele apontava para Jesus Cristo, mas para que Israel desenvolvesse a sua religião de tal maneira que fosse como um farol para as demais nações, e assim elas se achegassem ao Senhor, e pudessem conhecer o Senhor, e aprender do Senhor naquele local. E ele não estava funcionando desta maneira. Isso trouxe frustração. E Jesus Cristo ensinou uma grande lição aos seus discípulos nesse dia. Portanto, essas três partes que eu li com vocês fazem parte de um mesmo assunto. Tudo está entreligado, está entrelaçado aqui. Não há nada solto. A questão da figueira, Jesus Cristo no templo e a questão da fé dos discípulos. Jesus está falando de uma coisa só. E eu quero seguir, obedecendo essa mesma ordem aqui, começando por essa figueira, com a qual Jesus Cristo se encontrou um dia. E mostrar como que ela simplesmente foi usada por Jesus para ilustrar uma verdade maior. É como se esta figueira e todo esse cenário que foi construído em torno dela fosse apenas uma parábola em que aponta para uma verdade maior. Então isso nós vemos aí dos versos 12 a 14, Jesus Cristo está aqui numa segunda-feira, porque no domingo, um dia antes, nós nos lembramos, é só você olhar aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus Cristo fez a sua entrada triunfal lá em Jerusalém. Então, ele montado em um jumentinho, entra, as multidões o proclamam como rei, como mestre, o adoram ali naquele momento, ele recebe tudo isso, há muita alegria naquele instante. E Jesus Cristo entra em Jerusalém, vai até o templo, e o versículo de número 11 nos diz que ele ficou apenas observando o que estava acontecendo no templo. Observando tudo isso, e então depois ele decide, juntamente com seus discípulos, irem para Betânia, que fica a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Então, nesse domingo, Jesus Cristo descansou. Não se esqueça que nós estamos nesse período da Páscoa. E Jesus Cristo volta, ele está em Jerusalém, dentro desse contexto, e ele volta agora para Betânia, cerca de 3 quilômetros, junto com seus discípulos, e vão descansar nessa noite. Então, no outro dia, na segunda-feira, é que ele sai de Betânia agora para voltar a Jerusalém. Era uma viagem super rápida que eles poderiam fazer. E voltando para Jerusalém,
certamente nas primeiras horas do dia, era hora de tomar um bom café. E eles sentiram fome, é o que o texto nos diz. Jesus Cristo teve fome, juntamente com seus discípulos. E então, nessa caminhada, eles avistam uma figueira. E já de início, veja como que o texto nos informa, que naquela figueira, quando Jesus Cristo se aproxima dela, ele se aproxima com uma certa expectativa, porque de longe ela tinha muitas folhas. E aí, quando ele se aproxima, ele não encontra fruto algum. Isso tem um significado muito especial dentro das estações em que a figueira deveria frutificar. O texto aqui nos diz que aquele não era precisamente o tempo de figos. E Jesus Cristo, sendo da região, sabia que não era o tempo de figos, de dar os frutos. E aí nós poderíamos nos perguntar, então, Jesus exagerou nessa situação. Se ele sabia que não era tempo de ter os frutos, por que ele ficou tão exaltado assim contra essa figueira? Por que ele a fez secar? É porque a árvore, ou principalmente essa árvore, antes de ela ter esse monte de folhas, antes de produzir os frutos dela, nasce nessa árvore uns pequenos nódulos que também são comestíveis. E apenas depois que esses nódulos nascem e brotam na árvore, é que ela então produz as suas folhas. Então, ainda que não fosse o tempo de figo, de produzir os frutos, quem era daquela terra sabia que se ela tinha muitas folhas, era sinal de que esses nódulos seriam encontrados. E eles eram comestíveis. Para quem não tinha nada para comer, isso aqui poderia ajudar no momento. E então, quando Jesus Cristo se aproxima dessa árvore, vê muitas folhas e não encontra nenhum nódulo, ele amaldiçoa essa árvore. Ele a faz secar. Ele diz: nunca mais ninguém vai comer nada de você. Você vai morrer. Você não vai produzir mais nada. O que Jesus Cristo está fazendo aqui não é simplesmente amaldiçoando uma árvore, não é simplesmente demonstrando uma frustração profunda com uma árvore que não estava frutificando. Esse texto precisa ser entendido com o que Jesus Cristo quer mostrar, porque esta atitude dele, ela denuncia aquilo que ele vai fazer entrando no templo. Então isso aqui é um pré-anúncio para que os discípulos fossem preparados, a fim de entenderem o que significaria cada uma das atitudes dele no templo. E é para lá que nós vamos agora. Vamos para o templo onde Jesus Cristo entrou nesse mesmo dia. Nós vamos ver isso aí a partir dos versos de número 15, do 15 ao 19. Esse aqui não é o templo que foi construído por Salomão, não. O que o Salomão construiu já havia sido destruído. Esse aqui foi construído também de uma forma muito pomposa, bela. Era um templo maravilhoso, suntuoso mesmo. E foi construído por Herodes o Grande. Então, o povo tinha o templo como o orgulho para a nação de Israel. Era uma alegria para eles. Eles tinham orgulho de dizer que esse templo lhes pertencia. Como eu já informei anteriormente, nós estamos aqui no período da Páscoa. E a Páscoa é uma das festas mais importantes para a nação de Israel. Significa que nesse tempo havia um movimento enorme naquela região, porque as pessoas, os judeus, vinham de todos os cantos, de todos os lugares onde moravam, e se direcionavam para Jerusalém, porque na época da Páscoa, eles festejavam a libertação do cativeiro no Egito. E eles então vão até o templo para adorar a Deus, para prestar culto ao Senhor, para oferecerem sacrifícios. Então imagine que esse momento aqui tem um movimento de uma multidão tremenda, é gente para todos os lados. É assim que nós encontramos
a realidade desse texto narrado por nós, narrado para nós. O que acontece em um ambiente onde tem uma multidão desse jeito? Algumas pessoas encontram oportunidade de negócio. Porque a vida religiosa daquele tempo, o sistema religioso, ele tinha algumas prerrogativas que precisavam ser cumpridas. As pessoas precisavam ir ao templo e elas tinham que levar o sacrifício. Levavam um carneiro, levavam um pombo, levavam alguma coisa para oferecer em sacrifício. Agora imagine que trabalho seria para quem morava a 1.000 quilômetros de distância de Jerusalém para transportar um carneiro. É perigoso ele morrer na estrada. Como que transporta uma pombinha um percurso tão longo como esse? O que acontece é que as pessoas que viviam em Jerusalém encontraram nisso aqui uma oportunidade de negócio. Então, o que era, ou o que deveria ser símbolo de esperança para Israel, havia se transformado em uma máquina de ganhar dinheiro. O templo que deveria funcionar para promover esperança para Israel e para todas as nações, não está funcionando mais dessa maneira, porque ele foi transformado em uma máquina de ganhar dinheiro, por causa das pessoas que encontraram esta oportunidade ali. E então Jesus Cristo, que tinha observado no domingo, um dia antes, o que estava acontecendo naquele lugar, agora na segunda-feira, ele chega metendo o pé em tudo. Ele derruba tudo. Ele desce o chicote na galera que estava lá. Então vejam que, primeiramente, ele vai na mesa dos comerciantes, é isso que o texto nos diz. O pessoal que estava vendendo as pombinhas, que estavam vendendo os animais para sacrifício lá, ele vai lá, expulsa todo mundo, derruba tudo aquilo. Ele vai na mesa dos cambistas e também derruba essa mesa, acaba com tudo. Lá no templo, para você levar uma oferta, ela tinha que ser em uma moeda judaica. Tinha que ser o dinheiro judaico. E então as pessoas que moravam em outra região não usavam a moeda judaica. Então os cambistas daquele tempo encontraram nisso também oportunidade de negócio. Se você já trocou moeda alguma vez, comprou dólar ou alguma outra moeda qualquer, você sabe que de alguma maneira você vai perder dinheiro. O cambista tem a margem de lucro dele. E aí a pessoa que chegava lá para fazer a sua oferta, ela não tinha o dinheiro judaico, ele não seria aceito no templo, ele tinha que passar pela mesa do cambista e trocar o dinheiro. E Jesus Cristo destruiu aquele negócio, expulsou aquelas pessoas de lá. Mais ainda, ele proibiu também o transporte de utensílios no templo. Isso é muito interessante, porque o templo, naqueles dias, havia se transformado até em uma estrada para encurtar caminho. Quem queria ir para uma certa região de Jerusalém, ao invés de dar uma volta, porque o espaço do templo era enorme, ao invés de dar uma volta, eles pensavam, não, vamos passar pelo pátio do templo, e aí a gente já corta o caminho aqui, sai lá na frente. E então tinha aquele movimento para lá e para cá, de coisas que não tinham nada a ver com a adoração, com o culto. Então, é dessa maneira que Jesus Cristo encontra o templo que deveria funcionar como esperança para Israel e para todas as nações, o templo que apontava para Jesus Cristo, porque é só nele que é possível encontrar esperança. Ele encontra então aquilo que deveria apontar para ele, manchando a sua própria imagem. E talvez agora você entenda o porquê que Jesus Cristo pegou um chicote e realmente, com muita energia, expulsou as pessoas de lá. Alguns tomaram umas varadas do próprio Senhor naquele dia. Esta é a razão porque nós o encontramos muito indignado, contrariado, frustrado. O mercantilismo da vida religiosa era uma realidade naqueles dias.
O sistema religioso estava funcionando como um negócio para produzir ganhos, para atender ao desejo de pessoas gananciosas e avarentas, que usavam a estrutura do templo para terem lucros. E para que eles trabalhassem lá, para que eles pudessem obter esses lucros lá, era necessário que a liderança, ou seja, os sacerdotes, concordassem, os quais recebiam propina para isso. Então, vocês fazem vista grossa para o que a gente está fazendo aqui, a gente vai vender, vai facilitar a vida para o pessoal, vocês deixam a gente fazer o que é necessário aqui, e no final do dia a gente racha os lucros. E assim estava acontecendo um mercantilismo na vida religiosa. Não obstante a isso, o templo então deixa de cumprir com o seu propósito, que Jesus Cristo mesmo denuncia aqui para nós, que a casa, o templo deveria ser chamado de uma casa de oração para todos os povos. Aqui está descrita a responsabilidade missionária de Israel. Desde o Antigo Testamento, a nação de Israel deveria servir como modelo, funcionar como modelo. É como se fosse uma vitrine para todos os povos, que olhariam para Israel e iriam desejar ser como Israel e ter o Deus de Israel, servir ao Deus de Israel. Eles deveriam funcionar dessa maneira, mas não estavam funcionando assim. Não era nem de longe mais a casa de oração. Era a casa de câmbio, era a casa de negócio, a casa dos interesses particulares. Não era mais a casa de Deus, um templo de oração. Os judeus daquele tempo esperavam que o Messias que eles aguardavam, ou esperavam o Messias com essa expectativa, de que ele pudesse libertar Israel da presença dos estrangeiros, eles pudessem viver ali e funcionar dentro desse sistema religioso deles mesmos, sem a presença de estrangeiros, para poderem atrapalhá-los em tudo. Mas o que eles esperavam do Messias está acontecendo justamente o contrário. Quando eles celebram a Páscoa, na mente deles, né, a ideia deles é de que assim como Deus no passado os libertou dos egípcios, os libertaria agora do poder dos romanos também. Então a Páscoa é celebrada dessa maneira, com essa expectativa, com essa esperança no coração. E agora vem Jesus e faz absolutamente o contrário. Jesus está trazendo gente estrangeira, ele diz que os estrangeiros também precisam ter acesso ao templo, eles também precisam ter acesso às graças de Deus. E o templo, do jeito que estava, não funcionava para alcançar esses estrangeiros que deveriam vir. Na verdade, aquilo atrapalhava os outros povos de se achegarem ao Senhor para conhecê-lo. A igreja brasileira, meus irmãos, não está tão distante dessa realidade também não, infelizmente. No nosso contexto, nós vemos, para a nossa tristeza, um mercantilismo da vida religiosa, uma enganação em todos os ambientes da vida religiosa. Pessoas se aproveitando da estrutura para enganar as pessoas, banalizando a fé e vendendo esperança para os outros, vendendo orações. Isso é um impedimento para que outros possam se achegar. Isso é um impedimento para que outros tenham interesse no Evangelho. Talvez você já tenha experimentado isso na vida, de escutar alguma pessoa colocar você no mesmo
balaio, digamos assim, que alguns movimentos evangélicos no Brasil. Ah, não, cristãos no Brasil, os evangélicos são tudo interesseiros. Pastor só quer ganhar dinheiro dos outros, só quer enganar as pessoas. Igreja é um lugar para gente que não sabe pensar, para gente atrasada intelectualmente. Esse tipo de opinião existe por causa do comportamento de muitos enganadores que existem no nosso contexto. Por causa deles, nós somos colocados no mesmo grupo. Eles são um impedimento para que muitos conheçam o verdadeiro evangelho. Não obstante a isso, nós também encontramos uma grande irreverência dentro do culto. Irreverência. Vejam que as pessoas que atravessavam lá no meio do templo, carregando os utensílios, e Jesus disse: olha, vocês não vão passar por aqui, que não é lugar para isso não. O momento do culto é sagrado. Não é momento de vocês ficarem transportando outras coisas aqui no meio, não. Nós não encontramos isso nos nossos cultos hoje, um transporte. A gente passando com um saco de arroz, outro passa com um saco de feijão. Não é nessa realidade. Então nós precisamos entender o que acontece hoje dentro de alguns cultos, onde há uma clara irreverência diante de Deus. Se você procurar na internet, no YouTube, você vai ver, por exemplo, igrejas que prestam culto, ou chamam de culto a Deus, e aí, enquanto o culto está rolando, tem um ringue lá e as pessoas lutando, no meio do culto. E vai inventando tantas coisas. Não transporta utensílios, mas transportam coisas do mundo, aspectos de uma vida totalmente alienada ao culto, que não tem nenhuma relação com a adoração. E muitos querem, sob a prerrogativa de serem interessantes aos olhos dos outros, serem atrativos e poderem então cativar. Olha, para a gente alcançar tal grupo, nós precisamos nos comportar aqui igual a eles. É um grupo de lutador, então vamos fazer um ringue aqui na igreja. É um grupo de, qualquer tribo urbana aí. Então a gente tem que ter um momento aqui no culto para que a gente se comporte igual a eles, para que eles venham então e não tenham nenhum tipo de diferença daquilo que eles vivem lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A igreja verdadeira está onde está, chegou até nós hoje, não foi por causa do propósito de ser mais parecida com o mundo, mas foi com o propósito de ser um ponto de contraste com o mundo. O objetivo do discípulo de Cristo não é querer ter uma vida legal, que os outros olhem e falem assim: mas você é tão parecida com a gente, é legal ficar do seu lado. A ideia do politicamente correto em todos os aspectos, e perde-se a oportunidade de ser um ponto de contraste, porque o evangelho é isso. Foi isso que Jesus Cristo fez, em todos os momentos, mostrando para as pessoas: era nessa direção que você caminhava, agora comigo é em uma outra direção. Os discípulos deveriam caminhar dessa maneira. O culto deve ser focado não no entretenimento e na diversão, mas naquilo para o qual ele existe. O culto não é um momento como se você estivesse num clubinho com seus amigos. O culto é um momento onde você se coloca diante do Deus vivo, para adorá-lo, para servi-lo, para louvá-lo. O culto precisa ser entendido por você como algo especial na sua vida. É uma oportunidade que você tem de louvar,
de adorar e de exaltar o seu Criador. Não é um momento para diversão e entretenimento. É um momento de adoração, que deve ser praticada com alegria, com entusiasmo, com empolgação. E é justamente isso que Jesus Cristo mostra para os seus discípulos quando ele joga ao chão tudo aquilo que estava de errado e entrando no templo, que representava a vida religiosa para o povo. Quando ele destrói tudo aquilo, ele está mostrando que o templo não estava funcionando de acordo com a realidade para a qual ele foi estabelecido. E assim como o Senhor fez com a figueira, aconteceria o mesmo com o templo. E a história nos prova isso, que pouco tempo depois da morte de Jesus, morte e ressurreição dele, o templo secou de verdade. Foi a ruínas. Porque não cumpria com o propósito para o qual foi estabelecido. Entendem a ideia da figueira agora? Ela foi estabelecida, foi criada por Deus para gerar fruto. Porque não gerou, ela secou. Jesus estava apontando para o que aconteceria no templo. E assim aconteceu com o templo. Mas esse texto ainda termina para nós com um desafio para a vida do discípulo. Isso aconteceu com uma árvore, aconteceu com o templo e pode acontecer com você também. Você que diz ser discípulo de Jesus, precisa frutificar. Essa é a ideia que nós encontramos dos versos 20 ao 26. E aqui, esse texto sofre muito com alguns intérpretes, porque ele é entendido de uma maneira isolada. É como se dissesse assim, olha, se você tiver fé verdadeira, você pode falar para esse monte sair desse lugar e ser transportado para outro. Alguém já viu um monte mudar de lugar? Já leram alguma coisa assim? Já viram, ouviram falar que um monte ali, a Serra do Rola Moça sempre foi ali? Sempre foi? O Paulo é o mais experiente entre nós aqui, né? O Nilson, está escondendo aí, eu estou te vendo. O Nelson também. O Nelson está ali escondendo atrás, né? A Serra do Rola Moça sempre foi ali, Nelson? Sempre. Engraçado, então, ou todo mundo concorda com o lugar onde ela está, ou nunca existiu gente de fé por aqui, né? Porque se existisse alguém um dia descontente com a posição da serra, poderia dizer, olha, você aí não está muito legal não, vou te colocar em outro lugar, e eu tenho fé e te transporto para lá. Entender esse texto isolado é compreender a fé de uma maneira totalmente desequilibrada. Absolutamente desequilibrada. Não é isso que esse texto nos fala. O texto vem numa lógica mostrando sobre frutificação. Uma realidade. Então, uma árvore que não frutifica, ela seca. O templo que não frutifica também vai a ruínas. E assim acontece com a vida do discípulo que não frutifica. Então, aqui nós vamos aprender sobre isso. O que Jesus Cristo está nos ensinando é uma maneira de viver, onde nós podemos sim pedir coisas impossíveis para Deus, e também vivemos de uma maneira sobrenatural. Isso sim o texto nos ensina, que nós podemos, pela fé, pedir coisas impossíveis para Deus, e também vivemos de uma maneira sobrenatural. Mas até mesmo esses pedidos de coisas impossíveis e essa vida sobrenatural precisa estar alinhada com a ideia do texto. Então, qual seria uma oração como discípulos de Jesus? Qual seria uma oração que nós devemos fazer para Deus, onde nós consideramos que esse pedido diante dos olhos humanos é impossível? E porque é impossível fazer isso com as minhas próprias forças, então eu peço para Deus, que tem poder, se Ele quiser, Ele sim pode transportar monte de um lado para o outro. Mas
de acordo com o que a gente está aprendendo com esse texto, que pedido a gente poderia fazer então, que mostraria-nos como discípulos frutíferos diante de Jesus? Gente que está frutificando no mundo, e para frutificar, faz isso pela fé, porque sabe que não consegue sozinho, então vai diante do trono da graça de Deus, pede a Ele, e Ele, de acordo com a sua vontade, nos atende. Evangelismo é uma tarefa impossível de ser realizada. Impossível aos olhos humanos. É impossível você conseguir pegar a mensagem do Evangelho e colocar ela dentro da cabeça de um indivíduo. É impossível você convencer um indivíduo de que o caminho que ele está trilhando não é para a vida, e sim para a morte. Você não consegue fazer isso. Você não consegue de forma alguma. Como que nós podemos então ser frutíferos no evangelismo? Primeiro, recorrendo ao que pode transformar corações. Entende a lógica do texto? Isso é algo impossível para eu e você fazermos. Mas se nós tivermos fé, aí sim nós podemos proclamar o evangelho, não na confiança de que nós somos eloquentes e bons na proclamação, mas na confiança de que, apesar das nossas limitações, há um Deus poderoso que encaminha aquilo que nós falamos e proclamamos, e Ele tem o poder de salvar. Ele tem o poder de transformar. Jesus está nos mostrando de uma maneira prática como que você pode ser um discípulo frutífero, pregando o evangelho, não confiando em si mesmo, mas confiando no poder do Senhor, que pode transformar qualquer pessoa. Em uma vida de oração consagrada diante do Senhor, nós podemos pedir isso a Ele. Na casa de oração, é o local onde juntos nós podemos comungar do mesmo propósito, dizer, nessa semana eu quero ser mais frutífero, eu quero aproveitar as oportunidades, eu quero que o Senhor me fortaleça, que Ele me dê estratégias, que Ele me abençoe, me dê coragem, me dê ousadia, para que eu possa frutificar nesse mundo, proclamando o evangelho dEle e vendo pessoas serem alcançadas. Se você orar com fé por isso, o Senhor vai te ajudar. Mas há um segundo e último aspecto que o texto nos apresenta uma maneira prática de você ser frutífero. Não apenas pregando o evangelho, mas também perdoando. Capacidade de perdoar. O Senhor diz que enquanto nós estamos nesse movimento de adoração e de culto a Ele, movimento de fé, se a gente se lembrar que tem algo contra alguma pessoa, nós temos que resolver isso. Nós precisamos perdoar. Nós perdoamos sob ou debaixo da verdade de que nós já fomos perdoados por uma dívida muito maior, impagável. E o Senhor nos perdoou. Nós perdoamos por isso. O Senhor está falando isso aqui para os judeus que viviam debaixo da tirania de um império maldoso, truculento, carrasco, que perseguia os cristãos, que matariam o próprio Senhor, daria autorização para matá-lo. E é para essas pessoas, o Senhor está mostrando, você tem que perdoar até os seus inimigos, até os que te oprimem, até os que te perseguem, até os que te fazem mal. Quando nós perdoamos o mal que é feito contra nós, é a maior evidência de que nós entendemos a direção para a qual devemos funcionar nesse mundo.
não para buscarmos a nossa alegria, a nossa felicidade nas coisas que podemos ver e tocar, mas na esperança de que nada e absolutamente nada daquilo que nos cerca pode ser comparado com aquilo que nós vamos desfrutar no futuro. É por isso que a gente perdoa. É por isso que a gente não deve guardar mágoa no coração. É por isso que nós não podemos alimentar qualquer tipo de rancor na vida. Porque isso não promove o nosso bem e nem a glória do nosso Deus. Como discípulos de Cristo, nós somos desafiados a perdoar. É uma grande evidência de que nós entendemos isso, para o que fomos chamados. A conclusão a que nós podemos chegar nessa noite é fazendo uma retrospectiva, voltando na figueira, que tinha um monte de folhas, mas não tinha frutos. E porque não tinha frutos, ela secou. O templo estava cheio de gente vinda de todos os lados, mas que não frutificavam. E porque não frutificavam, o templo também secou. Esse é o último milagre que Jesus Cristo realiza antes da sua morte e ressurreição. O último. É como se ele estivesse dizendo: olha, pessoal, vocês já viram tudo que precisavam. Agora chega, não vou fazer mais nenhum milagre agora. Vocês já viram tudo. Agora é cruz. É cruz. É com vocês. Vocês já aprenderam o caminho do discípulo. Agora está sobre vocês, a responsabilidade de viverem como verdadeiros discípulos, frutificando nesse mundo. Quando eu olho daqui para aí, quando eu olho para vocês, eu vejo um monte de árvores com muitas folhas. Árvores frondosas. E a pergunta é: há fruta em você? Você está frutificando? É sobre isso que eu quis falar nessa noite com vocês. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a funcionar nesse mundo, na direção para a qual Ele nos chamou. Que sejamos frutíferos, a fim de não sofrermos as consequências que esse texto duramente aponta para nós. O que não frutifica, seca e morre. Que não seja assim com nenhum de nós. Em nome de Jesus.